Vamos ver aí agora. Pronto, está chegando aqui. Robson. Irmãos, estão me ouvindo agora? Estão conseguindo me ouvir? Dá um feedback para mim aí agora. Augusto, vamos ver aqui agora, que acho que agora vai. Estão me ouvindo agora? Com áudio agora, que bom. Acho que agora está chegando o áudio. Pronto. Veja Tá aí, me ouvindo? acho que agora... Reverendo, está me ouvindo agora? Muito bem, muito bem. Ah, eu Você troquei tá o ouvindo também? aparelho, que eu acho que aqui está precisando estar reiniciado alguma questão, mas já voltamos. Então, Joia. louvado seja Deus. Simbora. Pronto, ótimo, ok. Bom, irmãos, está chegando algumas pessoas que não estavam na primeira, reverendo. Eu estou vendo aqui que pelo contexto, nós começamos agora, já começou um número bom já chegando. Então, eu acho que vale a pena, já que a gente não gravou aquele, retomar o nosso assunto, não é? Vamos lá. Então, irmãos, eu Vamos estou lá, recebendo aqui o reverendo Augusto Braine Neto, alguns irmãos da Igreja Presbiteriana Renascer de Campina, Queimadas, e outros irmãos que estão aqui já conhecem, mas se porventura não tem alguém que ainda não conhece o reverendo Augusto, ele é pastor da Igreja Presbiteriana no Alto Branco, é vice-presidente do nosso presbitério, né? E é parceiro, amigo e irmão, né? Nas batalhas aí que nós travamos com a Igreja de Cristo nesse mundo enquanto o Senhor não vem nos buscar. Então, assim, é um amigo, um parceiro, um irmão, e ele me deu o privilégio dessa noite de estar trabalhando comigo um tema muito importante na nossa semana de oração, Família no Altar. Como foi dito antes, a gente estava aqui, o reverendo Augusto já ministrou nossa igreja várias vezes nessa semana, e a última vez que ele ministrou para os nossos homens aqui na igreja foi justamente no período que ele saiu de férias, depois ele voltou, entrou pandemia, e nós estamos tendo o privilégio de termos agora novamente contato com o reverendo e termos mesmo de conversação, né, dentro da semana de oração virtual. Bom, então, nós vamos tratar dessa semana da família com temas muito específicos, que é a família da aliança. E nós já havíamos feito alguns comentários, mas eu vou fazer novamente o comentário, porque eu comecei perguntando ao reverendo Augusto, porque, na verdade, quando a gente fala de família da aliança, para algumas pessoas, reverendo, esse termo é novo. Não é? As pessoas não conseguem ainda entender por que família da aliança. Porque é novo para algumas pessoas. Mas eu estava falando com o reverendo Augusto que, por exemplo, existem, não é, casamentos na sociedade e é constituído sobre as influências cristãs, alguns desses casamentos com padrões cristãos de criação de filhos, mas também existem outros casamentos que para nós é um contrato, na verdade, feito diante de um juiz. E isso é interessante, reverendo Augusto, que eu nunca tive a ideia tão certa de que um casamento é um contrato para a lei dos homens, que eu me lembro que eu estava fazendo um negócio aqui que precisava ter a certidão de casamento. E a mulher me perguntou lá no cartório, pastor, o senhor tem certidão de casamento? Eu disse, tenho, claro. E vim aqui, procurei. Ele estava plastificado, ele estava amarelo, né? O certidão de casamento. E eu levei para o cartório. Quando cheguei lá, ela olhou para o cartório e riu da minha cara. Pastor, isso aqui está muito antigo. Eu disse, como? Eu disse, não, o senhor tem que ir agora, porque só tem validade de 90 dias para fazer o que o senhor está fazendo. E eu fiquei pensando, rapaz, eu estava solteiro esse tempo todo e não sabia. Então, são esses conceitos que hoje nós vamos tirar. Tá? E eu volto a falar para Augusto para que ele possa fazer novamente a introdução e retomarmos aqui a nossa linha de pensamento sobre essa família da aliança, o que distingue ela das demais famílias. Reverendo, muito bem-vindo novamente, outra vez de novo. Que Deus te abençoe e que agora as coisas possam fluir em nome de Jesus. Vamos lá. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pastor. Agradeço também ao Conselho da Igreja Presbiteriana Renascer e Queimadas, que sempre tem sido solícito e tem confiado o púlpito, ou nem que seja o perfil do Instagram para a gente falar sobre a Escritura. Primeiro, a gente tem que entender, com base naquele livro que eu citei, A Igreja de Cristo, que o casamento, a instituição de casamento, ela foi dada pelo Criador fora do pacto, né? Porque senão o descrente não poderia casar. Isso a gente precisa deixar bem claro.
Deus trabalha em duas esferas, a esfera da graça, né, e a esfera da criação, né? Na criação, você tem vários conceitos, como trabalho, como cultura, como matrimônio, que são daqueles mandatos chamados mandato social, mandato cultural, que é para toda a raça humana. Toda a raça humana Uhum. trabalha, né? Toda a raça humana casa, porque está na esfera da criação. E existe a outra esfera, que é chamada esfera da graça, que é onde está o casamento pactual. O casamento Factual. em si é da esfera da criação. E a bênção desse casamento, para que ele seja chamado pactual, está na Factual. esfera da graça. Para que isso acontecesse, tem que ter algum embasamento bíblico, né, para o que eu estou falando aqui. O embasamento quando Deus criou Adão no Éden, ele não criou Adão já dentro de um pacto. Ele criou Adão e então fez um pacto. O pacto ali, chamado Pacto das Obras, se você não comer do fruto, você vive. Se você comer do fruto, você morre. Esse é o pacto que foi feito. E não só Adão morreria, mas toda a raça humana morreria nele. Lembre-se disso, né? Uhum. É o que Paulo vai falar lá aos Romanos, capítulo 5, que por um homem Ah, entrou o pecado e por outro homem entrou a justiça em Cristo Jesus. Então, essa distinção é a base de toda a discussão que a gente vai ter a partir de agora. Porque se Adão tivesse sido criado no pacto, só quem poderia casar eram os crentes, que estivessem pactualmente, de maneira aliancista, apegados ao pacto da graça. Mas como esse pacto ele foi dado depois, então existem instituições anteriores ao pacto. Então aí a gente pode falar em casamento de ímpios e casamento de crentes. A distinção, uma segunda distinção né, nesse pacto, a lei para os crentes, desde a antiga aliança, é que eles se casem entre si. Porque senão eles não vão poder receber a bênção pactual. Então, assim, o ímpio pode casar, porque está na esfera da criação. O pastor tá cortando muito sua fala. Muito mesmo. Tá travando. tá perfeito. Eu tô ouvindo você perfeito. Tá Aí do cortando e a lado imagem. veja aí, Sandro, como é que tá aí minha imagem aí. Tá plugada, eu tô vendo aqui pelo celular de Sandro. Não sei o que tá acontecendo, rapaz. Deve ser essa internet abençoada que estão boa aí. Deixa eu ver Eu aqui acho que é a só uma coisa aqui, internet. irmão. É, É, vamos tentar ver o negócio. tá no Wi-Fi, pastor? Se tiver, tenta desligar e vai pro Wi-Fi. 4G, que às vezes fica melhor. É, é isso que eu estou tentando ver aqui Tenta agora. entrar no 4G, que às vezes o 4G tá mais estável. Não é verdade? É isso que eu vou tentar fazer agora. Deixa eu ver agora. Deixa eu ver. Voltou ou não? Agora o áudio tá bem melhor. Sim. Mas a imagem. Pronto, o áudio já tô conseguindo ouvir. A imagem é que tá quadriculada ainda. Não, a imagem está com baixa resolução porque a velocidade é baixa ainda da internet. Só um minutinho aqui, viu, Augusto? Tá travando ainda a minha imagem lá. Eu acho que é melhor, acho que dessa internet aqui, não é melhor botar na 3G, não. Mas aí botar na 3G eu posso falar por aí já, não. Pronto. Nós vamos agora, que está aqui fazendo aqui, vai dar certo agora. Tá. Vamos esperar, porque tem condições de internet aqui hoje, não. Misericórdia, tá tão boa. Mas, já sei. Choveu em Queimadas. Não É, pode chover em Queimadas, a internet cai, é, homem. é de açúcar a internet. Ah, rapaz, aqui é homem.
Vê se melhorou aí agora. Agora tá ótimo. Voltou mais não, quadrupla mais não, né? Não, tá ótimo agora. Ótimo! Então, rapaz, então agora nós vamos falar. Eu tirei, botei na 3G que está melhor do que realmente. Então, reverendo Augusto, você falava sobre essa questão de de Adão e o pacto. Porque, na verdade, isso é uma coisa boa de se entender, porque senão nós não pegarmos o fio dessa meada novamente, a gente não vai conseguir desenrolar ela no final da conclusão daquilo que nós temos. Então, como nós tivemos esse intempéries aí, por favor, repita só a questão de Adão dentro desse pacto da aliança e por que essa distinção, né, desse pacto, que ele, de fato, é a base para que a gente possa definir isso, ele estando antes ou depois, né, do pacto. A única possibilidade que a gente tem de falar de família do pacto é se a gente entender o que é o pacto, né? Deus faz um pacto com Adão, mas não imediatamente na criação. Deus cria Adão e depois faz um pacto. O estabelecimento do pacto é justamente naquela hora em que ele disse: se você comer do fruto, certamente você vai morrer. Essa é uma estrutura pactual, onde tem maldições e bênçãos, há uma lei que precisa ser seguida, e o nome desse pacto é Pacto das Obras, porque o homem foi criado reto, como diz lá em Eclesiastes 7:29, e ele, por ter sido criado reto, ele poderia tranquilamente obedecer à lei de Deus. Para que a gente possa definir a possibilidade de um casamento que não é pactual, ou seja, que existam famílias que não são da aliança, mas elas podem se casar, é porque nós entendemos que o casamento é da esfera da criação e não da graça. Por isso que a gente casa no cartório e não na igreja. É um erro comum dos evangélicos achar que nós casamos na igreja. Não, nós casamos no cartório. Por isso que os ímpios podem casar, porque faz parte da esfera da criação. O que a gente faz na igreja é clamar a bênção de Deus pactual para aquele casal. Por isso que no casamento entre um ímpio e um justo, né, um crente e um descrente, ele nunca vai receber a bênção porque não é pactual. Está fora do pacto. Ele pode tranquilamente ir para o cartório, mas não tem a bênção de Deus. Então, assim, toda essa discussão basicamente é isso. Tem que girar em torno disso. Eu pedi para o senhor fazer, justamente, retomar essa introdução, porque eu entendi justamente isso, que a partir de agora, sim, a gente começa a entender melhor e a gente pode, por exemplo, agora, talvez já adentrar nesse campo de que casamento, por exemplo, como um pacto, ele é totalmente um vínculo inquebrável, não é? E é por isso mesmo que ele está nessa escala, né, de família do pacto, porque se é um pacto, não pode haver uma quebra. Não é? Eu gostaria que você falasse sobre essa questão, porque nós estamos vivendo hoje, reverendo, uma situação muito difícil, até mesmo no meio das nossas igrejas. As pessoas estão com muita facilidade se deixando levar por aquilo que o casamento traz de indiferenças ou problemas. E é muito fácil hoje a gente ouvir um cristão falar em divórcio. É como se o divórcio fosse a chave para a resolução dos seus problemas conjugais. Quando, na verdade, ele nunca foi solução, nunca será solução, e principalmente quando nós estamos tratando da questão da família da aliança, que tem esse vínculo totalmente inquebrável. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso, reverendo. Quando o senhor fala inquebrável, eu entendo que no sentido de que a gente deve lutar para cumprir aqueles votos que foram feitos ali no dia do casamento. Exatamente. Né? Porque Exatamente. foi dada a carta de divórcio, Moisés deu carta de divórcio, mas ele especificou o motivo. Foi por conta da dureza do coração do homem. Porque a ideia de Deus é que realmente o casamento fosse até a morte. Quando é dada a carta de divórcio, já é, na verdade, uma regulamentação de um erro que estava acontecendo ali em Israel. Lá em Deuteronômio 24, essa carta de divórcio era dada porque muitos hebreus estavam despedindo suas esposas por qualquer motivo. Então, a carta de divórcio, que o pessoal acha que é uma carta liberal, né, para que as pessoas se divorciem com facilidade, na verdade era um freio para que o homem, né, que geralmente é quem tomava a frente para buscar o divórcio, ele pudesse despedir sua esposa, ele tinha que registrar o fato, ele tinha que registrar o motivo.
Então, isso é uma Certo. barreira para que a família pactual ela pudesse ser cada vez mais assegurada, protegida dentro do pacto. É justamente o contrário que a gente vê hoje. Antes, Exato. o senhor certamente se lembra, você não tinha a separação de uma hora para outra. Primeiro você tinha um primeiro processo, que era chamado de separação, né? E com 2 anos, você ia novamente ao juiz até você ter o desquite, né? Era chamado assim, né? Exatamente. Eram barreiras para que o divórcio fosse uma coisa complicada. Hoje não, hoje para casar é mais difícil do que para separar. Porque para casar você tem que ter testemunha, você tem que marcar o dia, nem toda hora você tem dia disponível, tem que ir no cartório, depois tem que ir lá diante do juiz. Para separar não, se for amigável, os dois vão no cartório e num dia só resolvem. Então assim, Então, tudo interessante. as barreiras sempre foram colocadas para que o casamento fosse algo até a morte. Mas o vínculo não é inquebrável no sentido mais estrito da palavra, porque o próprio Deus regulou o casamento com carta de divórcio. E agora ele delimita também quais são os termos dessa carta. Tem que ser por uma deserção obstinada, ou seja, abandono, né, irreconciliável ou adultério. E aí um detalhe, é sempre bom lembrar, que a pessoa que é vítima do adultério ou da deserção, ou seja, do abandono, ela não ganha o direito de cara se divorciar. Porque a Bíblia não é feita só de um versículo, ela é feita de um todo. Então, na teologia bíblica, quando um casal de crentes passa por uma situação como essa, alguém quer abandonar a casa ou caiu em divórcio, a lei principal é a lei do perdão. Eles deveriam primeiro se perdoar. Somente se a parte ofensora se demonstrar irredutível no erro, então aquela parte que é a vítima, né, a parte que está sendo vitimada nessa situação, tem o direito não só de se divorciar, como contrair novas núpcias. Isso Cristo diz lá, Mateus 19, Marcos 10, e o apóstolo Paulo fala sobre deserção obstinada em 1 Coríntios 7. Então são os únicos 2 casos onde o divórcio ele biblicamente aceito com novas núpcias, né? Ou seja, com a possibilidade de casar novamente. Verdade. E o senhor falou uma coisa interessante, reverendo, justamente isso, porque é uma palavra que está fugindo muito do dicionário dos casais, essa questão do perdão, né? Como você falou, parece-me que eles não estão mais suscetíveis a entender, na verdade, o perdão divino, e por qualquer motivo hoje, eles estão se separando. Imagina, eu fico pensando, reverendo, eu não sei se eu fosse um juiz, se chama juiz de paz, né, que faz essas sessões aí, como seria possível eu dar uma carta de divórcio a alguém que diz que é incompatível ao outro? Não, que é incompatibilidade de gênios. Ora, mas nós somos incompatíveis. Existe algum casamento que tem gênios compatíveis? Eu não consigo, né? Então, pensei, eu acho isso uma das coisas mais, sabe, impensadas, é alguém chegar e dizer assim, não, eu estou me divorciando do meu cônjuge porque nós somos incompatíveis. Eu não penso semelhante a ele não pensa semelhante a mim. As coisas que eu gosto, as coisas que ele gosta. Isso não é motivo suficiente para que haja uma separação. Claro. E quando você pontuou esses motivos, isso fica muito claro, porque a gente começa a perceber, e onde nós estávamos trabalhando nesse mesmo momento aí, dando um feedbackzinho com o presbítero Robson, vemos isso também com o presbítero Juarez, falando sobre essa questão, e uma das coisas que nós chegamos a uma conclusão nas 2 palestras, é que o que acontece na nossa visão, reverendo, e eu não sei se você concorda com isso, é que, na verdade, isso aí, dentro do nosso casamento, já é um reflexo dessa pós-modernidade líquida, onde o relativismo absoluto já permeia dentro dos lares cristãos. E é por isso que eu achei interessante trazer essa temática, porque quando a gente traz a temática da família, da aliança, eu entendo que é um resgate disso tudo que você já falou, e a partir desse resgate nós precisamos caminhar novamente em cima daquilo que era, de fato, as tradições, daquilo tudo que o casamento pactual, a família pactual da Bíblia, ela nos relata. Então, eu queria que você nos desse um feedback conosco, um entendimento seu, reverendo, acerca justamente por que as famílias cristãs estão sendo influenciadas tanto por esse pós-modernismo.
já que nós temos um livro de regra, de fé e de prática? Talvez a resposta esteja no final da pergunta do senhor, porque a Bíblia não é mais o livro de fé e de prática. As pessoas dizem isso, mas na hora que aperta mesmo, o que vai valer é a posição de cada um. Eu tive relatos, pastor, para você ter ideia, de igrejas presbiterianas que têm já junta de advogados para auxiliar na separação, né? E em um desses casos, numa reunião de conselho, o casal foi falar nessa reunião e quando eles foram falar a respeito dos motivos que estavam levando os dois à separação, eles começaram a cada um dar seu testemunho e disse: olha, eu me dou muito bem com minha esposa, ela é maravilhosa, é uma grande amiga, é uma pessoa assim excepcional, a gente se dá bem demais, mas é porque não dá mais. A gente se dá, a gente é muito amigo, eu conto tudo a ela. Aí um dos presbíteros olhou assim e disse: é interessante, o meu casamento não é assim. Eu nem me dou muito bem assim com minha esposa, eu nem converso tanto com ela, nem tenho tanto tempo assim com ela, e nunca pensei em me separar. Agora vocês se dão tão bem e estão querendo se separar. Que ideia é essa, né? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo com as pessoas? Muito provavelmente é porque o cristianismo hoje é tão esvaziado de sentido, de base bíblica. As famílias das igrejas estão tão próximas das famílias do mundo que até mesmo os números, né, as pesquisas dentro da igreja evangélica dizem que os números de divórcio hoje dentro da igreja são praticamente os mesmos números de divórcio fora da igreja. Então, a única coisa que eu consigo entender é que a Bíblia realmente não tem sido regra de fé e prática. Né? A gente percebe que quando as coisas apertam, né, quando realmente as coisas estão difíceis, a gente vai tentar tratar, a Bíblia ela está em segundo plano para as famílias. Elas simplesmente esquecem a palavra de Deus e elas vão por aquilo que acham. Né? Não, porque eu acho que não é assim. E aí, esse achismo é o que padroniza a vida das pessoas. Uma correria louca para trabalhar, para ganhar dinheiro. E eu entendo o que é isso, a gente é pai de família, a gente sabe o que é isso. Mas nisso você não tem tempo para a própria casa, não tem tempo para sentar com a sua família, ler a palavra de Deus. Se tem uma coisa boa dessa pandemia é que voltou-se a se falar em culto doméstico. Porque esse é um tesouro que foi esquecido ao longo da história da igreja. O culto doméstico é uma das coisas mais preciosas que existe na vida cristã. Uma família que não tem na sua base o culto doméstico dificilmente vai conhecer ou vai sentir falta, como no caso da gente agora, de não estar amanhã na casa do Senhor. Porque o culto doméstico é toda... eu uma vez no sermão até falei para isso, é como se a gente estivesse subindo um monte. Então todo dia a gente está dando um passo nessa subida do monte. E o domingo, o dia do Senhor, é o cume do monte. É quando a gente está lá diante de Deus. Só que muita família acha que vai pular do pé do monte para o domingo. E do cume do monte já pula novamente para a vida comum. A vida da gente é todo dia um passo buscando chegar no dia do Senhor. Né? Cada passinho desse, cada culto doméstico, cada devoção particular, tudo isso vai desembocar no culto e numa vida cristã. Não se vive vida cristã uma vez por semana. Então, assim, as famílias que são chamadas famílias cristãs hoje são aquelas que têm o costume, o hábito de sair de casa no domingo e ir para a igreja. Então, infelizmente, essa denominada a gente não pode esperar muita coisa disso, né? Pois não, reverendo. Você falou de uma coisa interessante que está dentro desse bojo também, que é uma das preocupações nossas como pastor, e você toca aí sempre nesse assunto, eu tenho visto sempre na sua fala, não somente agora, mas
em alguns vídeos, algumas ministrações que nós acompanhamos, e quem não acompanha, por favor, vá lá procurar, que a Igreja Presbiteriana do Alto Branco tem um canal no YouTube com as ministrações, estudos bíblicos, né, devocionais, assim como a Igreja Presbiteriana de Renascer em Queimadas. Procura essas duas aí que você vai encontrar. E você falou uma coisa interessante, reverendo, que é o dia do Senhor, que é outra coisa que realmente fugiu da visão do povo de Deus. Eu estava dizendo que essa pandemia ela não fez uma diferença muito grande na vida que é daqueles que, por exemplo, eu chamo de, talvez sejam os membros virtuais que já estavam presentes na nossa igreja. Aqueles membros que, mesmo antes dessa pandemia, antes de ter toda essa questão virtual, de lives, etc., eles já estavam muito acomodados. É daqueles tipos de crentes que, como você disse, o domingo para ele era o dia do culto, e nem isso eles valorizavam. Pessoas que trocavam a presença do culto por qualquer outra coisa, que valorizavam mais, às vezes, o lazer do domingo, né? Ou chegar no, digamos, como a gente chama, que na verdade o dia de domingo é o primeiro dia, mas para alguns é o fim de semana, para descansar, relaxar. E você tocou numa temática que eu gostaria de ouvir mais a respeito disso, já que eu sei que você trabalhou muito esse tema. Qual seria mesmo a importância desse dia do Senhor? Como é que nós cristãos devemos olhar para esse dia e entendermos a importância dele? Você fez essa ilustração muito boa, mas eu queria que nós pegássemos agora esse dia. Qual a importância dele na vida do crente? Para que ele pudesse hoje estar numa pandemia, guardando a fé e sentindo saudade da casa de Deus. Pastor, uma noite como essa desse sábado, já é o 11º domingo que você ir para a igreja, eu estou contando um por um. Era para a gente estar chorando aqui. Quando você lê, por exemplo, os salmos de romagem, que eram os salmos que eram cantados quando o povo ia para a adoração em Jerusalém, alguns deles até que foram escritos no exílio, e, por exemplo, o Salmo 137, ele fala sobre o povo no segundo exílio, e esse povo, ele escutava dos babilônios dizendo, cantem, toquem suas harpas para nós. E eles diziam assim, nós não podemos tocar nossas harpas, nós não temos alegria para cantar, porque a adoração estava em Jerusalém. E eles estavam sendo impedidos de adorar. Então eles não tinham motivação para estar alegres. Era um tempo realmente de muito choro. Eles penduravam as harpas nas árvores para lembrar que aquele dia era o dia que eles deveriam estar cantando, mas eles não cantavam em terra estranha. Eu fico realmente muito triste quando a gente vê crentes que estão passando pela pandemia, longe do culto, e eles acham que está tudo muito bem, porque nós temos lives, porque nós temos pregação, então está tudo muito bem. Seguem a vida como se nada tivesse acontecendo. Só existe um motivo para o homem viver. Né? Primeira pergunta do catecismo, qual é o fim principal do homem, respondida com adorar a Deus, né? Ou seja, você viver uma vida para Ele, para a glória de Deus e gozá-lo para sempre. Só tem 2 motivos para viver. É adorar e glorificar a Deus. Então, quando isso é tirado do homem, a vida começou a ficar sem sentido. Por isso que os israelitas não cantavam lá no exílio. E como é que os crentes têm alegria hoje, num sábado à noite, sabendo que amanhã não vão para a igreja? Muito provavelmente é porque eles nunca tiveram alegria nem ânsia para a chegada do domingo. Muitos deles, por ignorância, não conheceram o mandamento, e outros porque desprezam realmente. Porque eu tenho certeza que dos 10 mandamentos, o mais desprezado é o dia do Senhor. Porque eu nunca vi ninguém se levantando contra o não adulterarás, não furtarás, honra pai e mãe. Mas o dia do Senhor, ele é atacado. E você nunca vai conseguir aprender nenhum dos outros 9 se você não aprender o dia do Senhor. Até porque é no domingo que você aprende os mandamentos. Né? Então, assim, o dia do Senhor é a feira da alma, como diziam os puritanos. A gente passa uma semana inteira nos desgastando e uma vez por semana, a gente vai fazer feira. Geralmente é assim. E o domingo não é o dia de ir para a feira, né, para comprar o alimento daqui da terra, mas é o dia de ir comprar o alimento do céu. Quando eu não tenho isso no domingo, e aí você não pode achar que a pregação por live é a mesma coisa, porque não é.
existe um ajuntamento solene, ajuntamento pactual, que é presencial. Até a palavra igreja, né, eclesia, é a ideia de ajuntamento, assembleia. Não existe assembleia pela internet, pelo amor de Deus. A maior prova disso é porque um dos elementos do culto não tem como você fazer pela internet, que é a ceia do Senhor. É impossível, né? Aham, Aí, verdade. não, mas dá para fazer porque você separa o pão e o vinho. Mas me diga uma coisa, as chaves dos céus estão com os presbíteros da igreja, Mateus capítulo 18. Como é que os presbíteros vão saber a quem vão dar e a quem não pode receber via internet? Me diga como é que isso é feito. Como é que o Não, não. corpo, o corpo e o sangue, o pão representa o corpo e o vinho representa o sangue de Cristo, vão ser entregues a qualquer um via internet. Então, assim, existem vários aspectos do culto que nos fazem entender que ele é presencial, né? Nós não precisamos de ir para o templo. Todo esse debate, às vezes, vai para a ideia do templo. Nós não queremos o templo. Se dissessem que a gente podia ter um culto no meio da rua, o senhor faria aí ou não faria, pastor? No meio da rua. Você, Eu faria, certeza. é claro. O que a gente quer é adorar o Senhor. O lugar pouco importa. Não importa. Agora, quando a gente entende que Deus separou um dia, né, que tem a ver com a própria relação da ressurreição, né? Por isso que nós não adoramos a Deus mais no sábado. Muita gente se pergunta, mas a Bíblia não fala do sábado? Até por um problema da tradução lá em Êxodo, que fala sobre, lembra-te do dia de sábado, mas a palavra ali é Shabat, Exato. né? Você sabe muito bem disso, a palavra é descanso, não é sábado. Descanso. É o dia do descanso, que no Antigo Testamento era o sétimo por um motivo óbvio. Eles trabalhavam 6 dias e aguardavam o descanso. Cristo não tinha vindo. No Novo Testamento, quando Cristo vem, ele diz, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Cristo é o descanso. É tanto que quando você vê João capítulo 19 e 20, Atos capítulo 20, Apocalipse capítulo 1, verso 10, 1 Coríntios capítulo 16, verso 1, a igreja imediatamente depois da ressurreição não se reúne mais no 7º dia, mas no 1º dia. Eles entenderam tranquilamente isso. O que nós temos hoje é a igreja seguindo 9 mandamentos, esquecendo o 4º. E esse 4º é justamente o que está dando esse problema todo aí em relação ao dia do Senhor. Pois não. Reverendo, retomando aqui a questão da família pactual, diante de tudo que já foi exposto, nós podemos dizer que, na verdade, que há aqui um vínculo, ou talvez uma representação da aliança de Deus com o seu povo, e que a gente pode entender que essa família pactual, ela representa isso. Há como fazer essa ligação, esse elo entre a família pactual e Deus e a sua igreja? Claro, pode e deve ser feito, né? Lembrando que o casamento, para ter significado analógico, né, essa comparação entre Cristo e a igreja, só é possível na família do pacto, certo? Existe a família como um todo, que aí está sendo debatida, né, a ideia de família tradicional, família moderna. Eu acho que a gente tem que ter cuidado, já que a gente entrou nesse campo aqui rapidinho, para não chamar a família tradicional, por um motivo óbvio, porque tradições se mudam. A gente deveria chamar a família natural, que é a família que foi naturalmente instituída por Deus. E aí, dentre essas famílias naturais, pai, mãe e filho, isso é família, todo o resto é invenção humana. Dentro dessa família natural, existe a família do pacto e a família que está fora do pacto, mas também é família. Somente na família pactual é que você vai conseguir enxergar a relação de Cristo e a igreja, né? Você não vai procurar numa família fora do pacto enxergar isso com tanta clareza, ainda que tenha algum resquício. Isso nos leva também, por exemplo, para solução de problemas no casamento. Quando chega um casal com um problema
e a indicação de alguém da igreja. Ah, pastor, meu filho ele não é crente não, mas eu queria que o senhor falasse com ele, que o senhor pudesse, né? Sempre acontece isso. Então, minha E irmã, meu sempre. irmão. Eu disse, olha, vocês sabem que eu não aconselho descrente. Não aconselho. Por quê? Porque o primeiro conselho eu não vou aconselhar, eu vou evangelizá-lo. Não tem como você dar conselho a uma pessoa que não sabe o mínimo. Eu vou olhar para a mulher, o problema do casamento é que ela não submete ao marido. Aí eu vou dizer, minha filha, você precisa submeter ao marido. Ela vai dizer, o senhor está doido? Eu me submeter a um homem de jeito nenhum. Pressa. Aí eu vou falar, não, mas é porque a igreja se submete a Cristo. Eu quero saber de igreja. Ele não entende nada. Os conceitos são completamente distintos. Jay Adams, ele é Verdade. extremamente pontual nisso aqui, quando ele diz, olha, não se aconselha ímpio. Ímpio a gente evangeliza. Não quer dizer que eu não vou lá falar com ele, mas todo o meu Claro. trabalho vai ser no sentido de evangelização, e não de... E até porque, reverendo, eu estou entendendo o que você está dizendo, porque isso é uma prática nossa, de que quando nós estamos aconselhando, é que o fim principal do aconselhamento é o fim redentivo. Claro, Né? É levar novamente aquele que está com algum problema a voltar-se para Cristo, a chegar-se novamente à cruz, arrepender-se, né? De forma que ele possa de novo estar junto àquele que é a sua redenção. Claro. E realmente fica muito difícil. Então, talvez as pessoas não entendam o termo que nós estamos falando, porque as pessoas acham que sempre que um pastor está conversando com alguém, ele está aconselhando. Mas existe uma diferença, e isso ficou muito claro agora na sua fala, que nós podemos estar evangelizando a pessoa. Porque aconselhar dá a ideia de você fazer novamente esse pacto. Alguma coisa foi quebrada, algum elo foi quebrado. E nós estamos fazendo esse aconselhamento redentivo para que ele se volte novamente. Essa é a ideia, não é verdade? É verdade, é isso aí, exatamente. A gente às vezes está aconselhando, às vezes a gente está evangelizando. Eu não tenho como falar sobre santificação para uma pessoa que vai para o gabinete se ela nunca foi justificada. A justificação vem antes da santificação. Então, para essa pessoa, eu tenho que primeiro evangelizá-la. E aí, geralmente, eu mando a pessoa que está me pedindo evangelizar. Porque aí é um problema sério. Eles sempre acham que é o pastor que evangeliza na igreja. Quem evangeliza são os crentes, né? Se você tem um irmão que está com problema e não é crente, você tem que evangelizá-lo, né? É isso que você tem que fazer. Não esperar do pastor, simplesmente. Nós não temos agências de missões. A gente tem todas as pessoas na igreja como missionários. Todos devem pregar. Óbvio que existem situações que são mais complicadas que a gente vai ajudar. Mas, via de regra, são os crentes que vão pregar para outros crentes individualmente, né? É verdade. Reverendo Augusto, nós podemos dizer que a ordenança da criação, ela determina a estruturação interna que vai caracterizar essa instituição divina do casamento e dessa família pactual. Eu não entendi bem a pergunta, pastor. A ordenança da criação, o jeito que você falou. Nós estamos falando ali da criação, então, essa ordenança que está lá. Se nós estamos voltando, e eu entendo isso, que nós estamos buscando resgatar essa família do pacto, eu posso dizer que essa ordenança de tudo que foi ali criado, ela vai determinar uma estruturação interna também, que vai me dar essa característica da família cristã divina. Entendi. Para a gente entender a estrutura da família, como é que ela se dá, né? Na criação você já consegue ver isso muito bem. Gênesis 1, 2 e 3 são um capítulo-chave para você entender qualquer doutrina da Escritura. Por exemplo, para a gente entender a ideia de liderança e submissão, parece não estar muito claro, mas está assim, claro, lá em Gênesis 2. Se você abrir Gênesis 2, capítulo 2, verso 18, você vai ver onde aparentemente Deus é pego de surpresa. O senhor está com o texto aberto? Não. Não? Mas posso abrir. Deixa eu abrir aqui. Parece pegando a que Bíblia Deus agora. está sendo pego de surpresa quando ele diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quer dizer que Deus não sabia que não era bom que o homem estivesse só, ele só descobriu isso depois da criação? É óbvio que não. A gente tem que aprender a ler a Bíblia, não como um texto que está dizendo o que Deus sabe, né? A Bíblia não está me dizendo tudo o que Deus sabe.
A Bíblia Deus está me dizendo aquilo que eu preciso saber, né? Quando a linguagem diz assim que não é bom que o homem esteja só, Deus sabia que não era bom. Aí ele está me explicando que não é bom. Veja da perspectiva do leitor. E ele vai fazer uma auxiliadora que seja idônea. Aí em seguida você espera que ele faça a mulher, mas ele não faz. No verso 19 e 20 ele começa a fazer os animais e Adão começa a nomear os animais. Por que isso? Porque a nomeação de animais está gerando um conceito que vai ser importante para a criação da mulher. O que é dar nome? Dar nome é ter autoridade. Adão dá nome a cada espécie, a cada animal, porque ele tem autoridade sobre os animais. Aí o texto volta no verso 21 para a questão da mulher. Deus colocou um sono em Adão muito pesado, ele adormeceu das costelas, ele tirou de Adão e fez a mulher, fechou aquela costela com carne, transformou aquilo ali no homem. Aí o texto diz assim, verso 23, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama se a varoa. Parou, ou seja, ele agora está dando nome à mulher. O fato dele ter dado nome aos animais conceituou que ele tem autoridade. Agora, o fato dele dar nome à mulher é porque ele tem autoridade sobre a mulher. Quem está dizendo isso não sou eu, é Paulo. 1 Timóteo capítulo 2. É um texto, assim, às vezes é usado de maneira polêmica, mas eu vou fugir da polêmica aqui para a gente se apegar a um ponto. Verso 12. E não permito que a mulher ensine, exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Ou seja, por que o homem é liderança? Porque há uma liderança do homem na igreja, a ponto dele ensinar e a mulher não ensinar. Aí Paulo vai explicar. Geralmente o pessoal diz que é uma questão cultural. Mas veja o porquê. Verso 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, por que o homem é líder? Porque Deus primeiro fez Adão e depois Eva. O nome disso se chama lei natural. Existem leis que são positivadas, por exemplo, não matarás, não adulterarás, não furtarás. São leis que foram positivadas nos 10 mandamentos. E existem leis que são da própria natureza. O que Deus faz é bom. Isso se torna lei. Então, Deus fez primeiro o homem, depois a mulher. Isso é uma lei. Eu tenho que entender dessa forma. Essa foi a hermenêutica que o apóstolo Paulo utilizou para aplicar ali na igreja, quando ele falou sobre instrução. Então, o homem tem autoridade sobre a mulher, não é depois da queda, como muita feminista cristã, entre aspas, quer dizer, né? Usando Gênesis 3,16, que o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Mas é em Gênesis 2 que isso foi instituído antes da queda. Portanto, essa estrutura, o homem é o cabeça e a mulher auxiliadora, está antes da queda e não depois da queda. Aí você vai entender os papéis. O homem é o líder, a mulher é a auxiliadora. Não acho que ser auxiliador é algo menor, porque no Salmo 122, diz assim, eu elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. A palavra socorro ali é auxílio. Então Deus é o nosso auxílio. Então isso é um aspecto da divindade, a mulher como auxiliadora. Ela tem a mesma glória do homem, a ponto que em Gênesis 1 diz que Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Em seguida ele fala que homem e mulher os fez imagem e semelhança. Ou seja, ambos têm a mesma glória diante de Deus, mas funções distintas. Funções distintas. É muito interessante, você tocou num assunto aí que eu vou retomar, reverendo. Eu estava vendo um artigo, não lembro-me quem era o autor, mas estavam falando justamente sobre essa questão do feminismo. E uma das temáticas tratadas nesse discurso, nesse escrito, era justamente uma coisa que, por vezes, nós não estamos apercebidos, porque é tão sutil a coisa que a gente não percebe. Mas quando você resgatou agora essa questão dos papéis, começando ali na criação, nós começamos a entender uma coisa.
algum tempo existiu aí um movimento que dizia que não era necessário, por exemplo, a nossa esposa carregar o nosso sobrenome. Você lembra disso? Então, as pessoas começaram a achar que não precisa, deixa como está. E isso é uma estratégia justamente para quebrar esse elo. Porque no momento que ela leva o nosso sobrenome, está ligado também a tudo isso. Porque no momento que ela não tem esse sobrenome, ela não está ligada a nós, queira ou não queira, é uma forma dessas pessoas dizer assim, vamos tentar quebrar esse vínculo, quebrar esse pacto que há, e dizer assim, não, você não é dependente, ou você não está ligado ao seu marido, nem mesmo pelo nome, porque vai estar por outras coisas. É Eu não verdade, sei se pastor, isso você é viu fantástico, isso aí que você está falando. isso. No interior, a gente chama até de uma maneira, não usa nem o sobrenome, né? A gente usa assim, Hã? é Ellen de Augusto, é Sandra do pastor Isso, Ivan, é Keila de Joabe, tá né? desse jeito. Tá tão ligado uma pessoa com a outra que você, para dizer quem ela é, você nem usa mais o sobrenome, você já usa o nome do marido, né? Nome do marido. Nos Estados Unidos é muito comum você usar o nome da família. Então, Mister fulano de tal, Mrs. fulano de tal. Mas o nome que está sendo carregado é o nome do homem. Não é o sobrenome da mulher. Né? A mulher entra para a família do homem. Isso deveria ser uma glória para a mulher. Carregar Verdade. o sobrenome do homem é uma glória para a mulher. 1 Coríntios capítulo 10 fala que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça, né, da igreja, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. E a glória da mulher é o seu marido. Uma mulher que não sente prazer em carregar o nome do marido, esse rapaz que está pensando em casar com uma mulher que não quer carregar o nome dele, repense esse casamento. Repense, porque ela não vai querer carregar outras coisas suas também, não. Exatamente, foi esse o mesmo pensamento que eu tive quando eu vi esse artigo e me chamou a atenção. Porque, às vezes, Defendia, as pastor? formas... O artigo defendia? Não, o artigo era contra esse... ele defendia que a mulher carregasse o sobrenome Sim, do sim. seu esposo, mostrando que, na verdade, isso era uma das bandeiras levantadas pelo feminismo, justamente com o propósito de quebrar aquela família que nós chamamos agora de... Você chamou o nome, qual foi o nome mesmo da família? Não tradicional, mas Natural, família natural. natural. Quebrar o vínculo dessa família natural. Porque é justamente essa questão. Então, reverendo, voltando para cá, eu vejo que essa família pactual que nós estamos aqui hoje falando é uma família que ela precisa ser resgatada, principalmente dentro do âmbito cristão, evangélico. Né? Porque quando você fala sobre isso, perceba que dentro dessa família pactual, quando ela tem um entendimento disso que nós estamos falando hoje, a gente começa a entender, na verdade, que ela é um simbolismo muito claro, né, daquilo que Deus é com a sua igreja. Então, a gente brinca e sempre diz que o nosso primeiro lugar, nós somos pastores, nossa primeira igreja, a gente fala isso, nem na questão teológica, mas dentro do nosso linguajar, é a nossa casa. Mas eu percebo que isso deve se estender a toda a família do pacto. Né? Por isso que quando nós fizemos essa semana de oração, e desde o início, nosso pensamento era justamente a família no altar, porque a gente entendeu, reverendo, que para as nossas famílias voltarem realmente a ser a família que tem a visão pactual, ela precisa ter um altar onde ela possa sacrificar algumas coisas, o egocentrismo, a falta de perdão, toda essa diferenciação e esses, digamos, esses costumes que a pós-modernidade está inserindo dentro da nossa família. E nós tentamos justamente nessa semana levar para esse foco da necessidade de nós termos um altar espiritual em termos de sacerdócio, em termos de reconhecimento dos papéis e funções do marido, em termos de reconhecimento de quem é o Senhor, entendendo que quando nós chamamos o Senhor para dentro da nossa família, a nossa autossuficiência vai por terra, a gente tem que ter Ele como aquele que governa a nossa família. E como nós estamos aí faltando 10 minutos para nós terminar a nossa live, que pena que passou depois de todos os pecados, passou o tempo tão rápido, eu gostaria que o Senhor desse um fechamento dentro dessa necessidade realmente de termos Cristo, né? Termos Deus como o centro, que esse altar esteja fixado em nossos corações, na nossa família, para que nós possamos não ter vergonha de dizer que nós somos uma família do pacto, que nós não adentramos nessas bandeiras levantadas, de que, de fato, a gente tem que seguir e ser politicamente correto, porque isso é bonito, dar ibope e fracassar com a nossa família. Uhum. Eu tenho visto, pastor, que um dos maiores problemas da humanidade, principalmente na nossa época, é não saber a sua posição no mundo. É triste isso. Quando você tem
Por exemplo, um funcionário que ele não sabe se portar como funcionário. Ele quer ser patrão. Quando você tem um patrão que não sabe liderar, mas parece um funcionário. Uma empresa vira uma bagunça. Não acho que a sua casa é diferente. Se você não souber o seu lugar no mundo, sua casa vai estar destruída. E quem diz o seu lugar no mundo não é você, é a palavra de Deus. É preciso, né, ouvir o que a palavra fala a respeito da posição da mulher, da posição do homem. Existe muita literatura boa para isso, né? Para você dizer, mas eu vou achar isso aonde? Você tem livro, né? Pode falar no final aqui algumas sugestões, mas você tem literatura abundante em português. Os nossos pais não tinham, hoje a gente tem. E você tem que ter pelo menos um mínimo de esforço e humildade. De dizer assim, eu não sei de uma coisa, eu vou aprender. Agora, se está tudo dando errado no seu casamento, você vai insistir no mesmo método, quer dizer, a fórmula que eu usei até agora não deu certo. Aí qual é a solução? Continuar na mesma. Não vai dar certo. É óbvio que não vai dar certo. Então tem humildade. Verdade. Né? Humildade para dizer, peraí, isso aqui está dando errado. Quem é que pode me ajudar? Você vai buscar, né, orientação do seu pastor, vai buscar sabedoria que vem do alto, vai ler, e precisa estar disposto e disposta a mudar. Se toda vez o problema é o outro, eu acabei de... Né, esses dias, pastor, não sei como é que está aí, mas assim, os problemas de casamento ultimamente é uma visita atrás da outra, viu? Aqui tá, o negócio não é fácil. Por quê? Só muda o endereço da igreja, o problema é o mesmo. O povo está em casa agora o tempo todo. Então, problemas que eram menores por conta da correria, eles estão sendo potencializados. Né? Porque a gente está em casa o tempo todo. Por outro lado, é uma excelente oportunidade para o trabalho do pastoral, para a mudança das famílias. Agora, sempre a gente tem que dizer, a gente vem aqui, abre a palavra, diz, o caminho é esse, mas eu vou embora para minha casa. O pastor vai embora para a casa dele quando ele termina a visita. E aí? Como é que vocês vão viver? Exatamente. Como é que vocês vão viver? Ou vocês se submetem à palavra de Deus, não é o pastor. A grande distinção de uma igreja reformada é porque o pastor não vai para a sua casa para dizer o que ele pensa. Ele vai para a sua casa para abrir a palavra de Deus e dizer, isso aqui é o que a palavra diz. É isso aqui que eu tenho, meu filho. Eu não tenho outra coisa para dizer. Eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, eu sou pregador da palavra, em público e em particular. Agora, se o casal não quer mudar, ninguém vai resolver seu problema. Ninguém vai resolver. Tenha humildade para mudar, né, pastor? E o senhor tocou aí nesse assunto. Ontem nós tivemos uma live, como eu falei, com o presbítero Robson, e o tema que nós tratamos foi justamente essa sua fala aí, porque o tema foi como transformar dificuldades, na verdade, em possibilidades de sermos felizes, né? Então, a dificuldade em oportunidades, foi esse o tema. Como transformar a dificuldade em oportunidade? Porque esse tempo, reverendo, é justamente isso. Nós estamos tendo vários problemas, crises, que é a palavra que a gente trabalhou ontem, essa palavra crise ela não encaixa bem dentro do conceito de família, mas problemas conjugais mesmo, porque, perceba, essa pandemia, como você disse, ela tem o seu lado bom e o lado ruim, e o lado bom é justamente esse. Dentro disso aqui, nós vimos que um dos tópicos foi, dentro dessa problemática que Deus está nos dando oportunidade de a gente rever conceito, da gente mortificar o nosso auto-ego, da gente voltar a ter de volta a família junto, porque por vezes eu senti a ausência do meu filho à mesa porque ele estava na universidade, eu tenho ele todos os dias, eu não posso achar que isso é um problema, isso é uma bênção, é porque na verdade nós estávamos desacostumados, o desejo estava que ele tivesse, mas ele não estando, estava bom, e isso está sendo quebrado, porque ele está agora, e as dificuldades aparecem. Então, reverendo, eu fico muito feliz em você poder nos dar essas explicações tão belas, e foi muito claro. Estou vendo aí os comentários, as pessoas tudo aí falando da clareza do ensino, e esse era o objetivo que nós tínhamos em mente, trazer uma pessoa como você que pudesse nos trazer essa clareza a respeito da família pactual. E o nosso objetivo é para que cada um desses ouvintes que aí estiveram conosco, ainda estão, possam dizer assim, peraí, eu preciso resgatar.
eu não vou nessa vibe de novas famílias, nessa vertente de novidade na família. Eu preciso resgatar. A minha família é aquela família pactual. Né? Então, nós temos aí 5 minutos. Eu gostaria de deixar para as suas considerações finais. E, se possível, nos indique alguma boa literatura, porque eu já estou aqui com a caneta e papel para anotar. Pronto, acho que eu vou por esse caminho aí. Primeiro tem um livro que é um clássico, Família da Aliança, de Van Groningen, a esposa dele, já é um livro mais antigo. Tem um de Augusto Nicodemos também, A Bíblia e Sua Família, é muito bom. E tem uma série de Douglas Wilson, um deles eu até trabalhei com os irmãos aí naquela pregação, O Marido Federal. Douglas Wilson. Aí tem Marido Federal, tem Reformando o Casamento, também de Douglas Wilson. Para os homens, Fidelidade, como ser marido de uma só mulher. Muito bom. Esse aqui é um homem para ele ler sozinho, viu? Porque a linguagem, avisa logo, o primeiro capítulo para ler só o homem, não é para ler com sua esposa nem dar ela para ler. Porque é um livro bem direto. Douglas Wilson, hoje, acho que é o meu autor preferido da atualidade. É excelente o livro dele. Então, tem esses livros aí. Teria mais literatura, mas eu acho que se você começar com Reformando o Casamento, Marido Federal, são 2 livros, não são muito longos e não, também não são caros, 30 e poucos reais. Isso para trabalhar na igreja é excelente. Os 2 a gente já... E trabalhou, também né? Futuros Homens. Tem um da mesma, da mesma série, Futuros Homens. Esse é para você aprender a criar filhos, homens. E para aprender a criar mulheres, filhas mulheres... Mulher. Deixa eu ver. Amém, reverendo. Reverendo, minha filha em casamento. Minha filha em casamento. Minha filha em casamento. Ou Esse sua é o próximo. filha em casamento. Sua filha em casamento. Sua filha em casamento. Sua filha em casamento. Minha filha eu não, a aqui sua. A minha mesmo em casamento. A sua está muito jovem, a minha está mais perto. Esse título é melhor? É melhor, sua filha. Eu anotei aqui a referência e vou fazer um compromisso com os nossos ouvintes que estão aí, dizendo, não acaba não, tá tão bom. Primeiro, de voltarmos a ter outras conversas nesse campo. E também prometo, vou colocar aqui algumas fotos dessa nossa live, e abaixo dos comentários eu vou colocar esses livros que você indicou, porque os irmãos que não deram tempo a anotar... Agora deixa eu indicar o meu agora. Eu vou indicar o meu, né? Fazer minha... Eu baixei já, viu? Já baixei, já está comigo. Pena que não tem autógrafo. Quem quiser baixar meu livro, foi lançado essa semana. Está disponível aí. Nas minhas redes sociais você encontra o link, tá bom? Facebook e Instagram você consegue. No próprio Instagram você já encontra. Eu baixei pelo Insta. Isso. Pregação expositiva como ferramenta para o aconselhamento bíblico. Isso aí é best-seller, rapaz. Não brinque, não. Pastor, um abração. Reverendo, eu só tenho lhe agradecer. Leve meu abraço aí a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana do Alto Branco, ao conselho, a Luciana, meu irmão Nakamura, viu? E meu abraço à sua família. O senhor também, pro seu conselho. Nossa irmã Ellen, obrigado. E claro, né, a príncipa que está aí do seu lado, que eu vou ensinar a Evinha a pedir um irmãozinho, ela já está orando para que a sua família cresça. Deus quiser. Reverendo, muito obrigado. Um abraço, nós estamos pastor. aqui, faltando um minutinho só, é somente um momento de eu dizer a você mais uma vez. Estamos aqui, sempre que precisar, conte conosco, estamos juntos, e que a bênção de Deus seja derramada sobre as nossas vidas, e que essa semana, Família no Altar, tenho certeza, foi muito proveitosa, e que os nossos irmãos só fizeram receber da parte de Deus como receberam hoje. Que bom, Deus te prazer abençoe, contribuir com vocês. Deus abençoe todos. Abração. Beijo no coração, você que fica, irmão, até a próxima. Eric,